Glória a Deus, glória a Deus. Sente-se, por favor. Obrigado, Ministério de Louvor. Na maratona da fé, é necessário ter persistência. Na maratona da fé, como nós já estudamos aqui, introduzindo, falando sobre o maratonista, a diferença que existe entre um maratonista e um velocista. O maratonista, ele precisa romper barreiras, ele precisa romper os limites, ainda mais um ultramaratonista. Eu fico encantado quando eu vejo aqueles corredores do Ironman. E tem um dos capítulos do Ironman, acontece aqui na Praia do Cassino, onde eles correm os 220 quilômetros até o Chuí. Eu acho fantástico. Por quê? Porque existe um preparo especial para isso. Persistência. Agora, olhando para a vida deste homem, que é um mistério, porque os versículos que falam sobre Enoque são apenas 3 textos que falam sobre Enoque. Esses versículos em Gênesis, os versículos em Hebreus que nós já lemos nos cultos passados, e Judas, no versículo 14 e 15, aonde faz referência ao livro de Enoque, e trata Enoque como um profeta de Deus, em um tempo muito difícil, em um tempo em que servir a Deus necessitava persistência, necessitava perseverança. Por quê? O tempo em que Enoque viveu, Enoque foi a 6ª geração, ou a 7ª geração, depois de Adão. Enoque viveu em um tempo em que os homens, a criação de Deus se afastou do Senhor por conta do pecado. Então havia muita iniquidade, havia muita perversidade, talvez não tão diferente do que há em nossos dias, mas naquele tempo a perversidade ela se avolumou de tal maneira que posteriormente, na próxima mensagem, nós vamos falar sobre Noé. O que Deus fez por conta da iniquidade que se espalhou no mundo? O que Deus fez por conta da imundícia humana que se espalhou no mundo? Então, Enoque, ele é um exemplo para nós. Um exemplo de alguém que, diante de um mundo pervertido, de um mundo deturpado, de um mundo destruído, ele continuou perseverante, caminhando ao lado do Senhor e seguindo os exemplos de seu pai, de seu avô, porque era ele da descendência de Sete. Veja, os descendentes de Caim, todos eles se afastaram dos caminhos do Senhor. E o Senhor restituiu um filho a Adão no lugar de Abel, Sete. E Sete, se você continuar lendo, você for ler do versículo 1 do capítulo 5, vai dizer que o Senhor, ele foi gerando pessoas a partir de Adão, a partir de Sete, e Sete foi pai de Enos, e Enos começou a invocar o nome do Senhor. Sete provavelmente tenha ensinado a Enos, falado para Enos sobre as histórias que ele ouviu do avô de Enos, de Adão, sobre a comunhão com Deus, sobre o tempo andando no jardim, sobre todos os ensinamentos que o próprio Deus deu a Adão, que ele não se esqueceu. E aqui, irmãos, ao meditar nesses textos, me vem à mente uma teologia que é muito defendida por um grupo teológico, e eu não vou dizer para você que eles estão em todo errado, mas gera alguma dúvida, porque existe um grupo teológico que acredita que não existe nenhum pontinho de coisa boa no ser humano, nada, absolutamente nada, nada. Nada. Só que esses textos do Antigo Testamento, eles colocam um ponto de interrogação na nossa cabeça, pastor. Como assim não existe nada de bom no homem depois do pecado? Se Sete ensinou, ouviu de Adão sobre Deus, ensinou para Enos, talvez Enos não viu seu pai invocando ao Senhor, mas ele ouviu de seu pai sobre o Deus Criador,
sobre a adoração que o seu pai fazia ao Deus Criador, ele mesmo adorando ao Deus Criador. E então Enos, diz a palavra de Deus, que ele começou a invocar o nome do Senhor. Se no homem só existe coisa ruim, como que naquele tempo sem Cristo o homem poderia invocar a um Deus bom, se no homem só existe coisa ruim? Não, irmão, a imagem de Deus no homem, ela foi deturpada por causa do pecado. Por conta do pecado, a imagem do homem, ela está distorcida, está manchada pelo pecado. Mas sim, a imagem de Deus no homem, ainda existe lá um ponto de eternidade, ao ponto do sábio Salomão escrever lá no seu livro de Eclesiastes: Deus plantou no homem a eternidade, e é por conta dessa semente da eternidade que existe dentro de nós, que nós podemos nos voltar para o Senhor. E Enos invoca ao Senhor, ele ensina o seu filho Malaléu a invocar ao Senhor, ele ensina Cainã a buscar ao Senhor, ele ensina Jared a buscar ao Senhor, e então Jared ensina o seu filho Enoque a buscar ao Senhor. Mas Enoque começa a buscar ao Senhor de uma forma diferente, talvez, que os seus outros irmãos buscavam. Ele teve filhos e filhas. Ele gerou Matusalém que foi o homem mais velho das Escrituras, que viveu mais tempo, 969 anos. Mas ele invocou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, mas não somente invocou e clamou ao Senhor, ele andou com o Senhor, ele ousou andar com o Senhor. E aqui, irmãos, eu abro um parênteses para nós pensarmos um pouquinho. Muitos invocam ao Senhor, muitos podem apresentar louvores e até adoração ao Senhor, mas aqueles que andam ao lado do Senhor, que andam dia a dia com o Senhor, não conhecem nada mais relevante e mais precioso do que andar com o Senhor. Enoque, ele olhando para todo aquele mundo pervertido, aquele mundo desviado, aquele mundo afastado de Deus, mas ele decidiu andar com o Senhor. E então, no meio de uma geração corrupta, ele foi um homem que andou com Deus. Isso não foi suficiente para marcar a eternidade, e isso foi suficiente para marcar a eternidade. Como podemos então correr à semelhança de Enoque a nossa maratona da fé, mantendo comunhão íntima e constante com o Senhor? Pelo menos três lições eu quero compartilhar com os irmãos, a partir da vida de Enoque, sobre essa maratona da fé. Primeiro, que Enoque, ele teve uma vida extraordinária de comunhão com Deus. Enoque nos ensina a sairmos do ordinário e andarmos no terreno do extraordinário. Pastor Francisco, presbítero, Enoque nos ensina a sair do natural e transitar pelo sobrenatural, irmãos. E muitas vezes nós nos contentamos com o dia a dia da igreja. Nós ficamos satisfeitos com as coisas que acontecem na igreja, ou às vezes não. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Enoque me ensina que eu preciso ter uma fome intensa da presença de Deus, se eu desejo ter uma comunhão extraordinária com Ele. Versículo de número 24 diz que Enoque andou com Deus, e ele já não foi mais visto pelas pessoas, porque Deus tomou ele para si. Você imagina, meu irmão, você começar a andar com Deus e acontecer isso com você? O Senhor te arrebater, você não experimentar a morte, você andar com o Senhor de forma sobrenatural e extraordinária. Existe um pastor que eu o admiro muito pelo nível de comunhão que ele tem na oração com o Senhor. E eu já aprendi com ele, ouvindo suas mensagens, ouvindo suas experiências. E nós estávamos, Vanessa, Ana Vitória era pequenininha, pastor Francisco e irmã Palmira, nós estávamos no retiro de pastores, lá em Balneário Camboriú, o retiro do Ministério Mevan. E estava lá o apóstolo e o pastor Judá Bertelli. E eu estava sentado num momento de ministração, os pastores estavam ministrando sobre os demais congressistas ali, e eu sentado.
E eu já tinha visto a pregação do pastor Judah Bertelli, já tinha ouvido testemunhos do pastor Judah Bertelli, e eu sentado ali, ele vai até a minha pessoa, ele pega na minha mão, me levanta, e ele começa a falar comigo em uma outra língua. E irmãos, eu não consegui me conter. Ele falava comigo em uma outra língua e eu respondia para ele na mesma língua que ele estava falando, e ali houve uma experiência sobrenatural. E isso só pode acontecer, meus irmãos, porque nós andamos em uma intimidade extraordinária com o Senhor. Nada mais importava para Enoque senão andar com Deus. Às vezes nós buscamos tantas outras coisas, irmãos, e não é pecado nós buscarmos a conquistar as coisas na nossa vida, mas é algo que eu tenho refletido muito. O que tem mais valor para mim? O que tem mais valor para a minha vida? O que tem mais valor para a minha existência? Será que as coisas desse mundo, muitas vezes nós lutamos tanto pelas coisas dessa terra, e o próprio Senhor Jesus diz: não ajunteis, capítulo 6 de Mateus, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e o ladrão rouba, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e o ladrão não pode tomar. Aonde nós estamos colocando o nosso coração? Enoque, ele não se importou se ele ia ficar longe dos seus filhos, porque ele tinha filhos e filhas. Ele teve Melquisedeque, teve filhos e filhas. Ele não se importou se ele ia ficar longe de sua esposa, e aqui eu não estou falando, abrindo espaço para nenhum tipo de coisa contrária à palavra, não, meu irmão, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu estou dizendo que hoje nós vivemos em um tempo em que nós preferimos as coisas dessa terra, as coisas desse mundo, do que a presença de Deus. É o que nós estamos vendo e vivendo. Os dias são maus. A expressão aqui no hebraico sobre andou com Deus descreve uma caminhada constante, habitual. Ele andava com Deus todos os dias. Não era uma vez por semana. Nós somos crentes de culto público. Nós vivemos uma geração e nos tornamos crentes de culto público, crentes de templo. Mas irmãos, nós somos chamados para ser filhos de Deus, e filho de Deus é filho de Deus 24 horas, é todo dia. Eu não sou filho de Deus só quando eu estou aqui dentro, eu sou filho de Deus em todo momento, em todo tempo. Lá aonde eu trabalho, eu sou filho de Deus. E que exemplo eu estou dando sobre a minha filiação com o Pai? Como as pessoas olham para mim? Olham para mim como o crente da Igreja Batista do Canalete, ou qualquer outra denominação, ou olham para mim como filho de Deus, porque filho de Deus anda com o Pai. Enoque andou com Deus, e ele buscou caminhar com Deus de forma constante, de forma íntima, de forma intensa. Por isso que nós precisamos desenvolver essa comunhão extraordinária com o Senhor, por meio de uma vida de oração. A W. Tozer vai dizer para nós que andar com Deus é viver conscientemente na presença divina, permitindo que essa realidade molde cada decisão de nossa vida. No livro Uma Vida Crucificada, a W. Tozer diz que aquele que anda com Deus crucifica a sua carne e nada mais importa senão a presença de Deus, a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo. Enoque nos ensina que comunhão não é um evento ocasional, um evento semanal, um evento casual, não, mas é um estilo de vida progressivo, de crescimento. Olha que coisa linda. Eu não sei se a Cris e a Gabi, e o pessoal do louvor aí, meio que ficou assim, bom, o pastor Francisco pegou sobre Elias, o pastor John disse que ia pregar Abel, Enoque e Noé. Não sei se vocês pensaram nisso, mas olha que interessante, todas as canções conectadas. A primeira canção, estou subindo cada vez mais alto. Irmão, esse subir mais alto é você avançar, é você elevar no seu nível de comunhão com Deus.
vou avançar, eu vou crescer. Nós vivemos em um tempo de uma geração que gosta de fast food espiritual. Crescimento espiritual é o que nós não temos visto nessa geração. E eu não estou falando desta igreja, eu estou falando de forma genérica, irmãos. Olha para as nações, olha para o mundo ocidental. E sabe que, conversando esses tempos atrás, deve fazer acho que umas 3 semanas, eu estava trocando algumas mensagens com o Bernardino. E o Bernardino e a Vanessa, eles estão para vir aqui no Brasil no próximo ano, e eles vão estar aqui conosco, vão vir lá do Moçambique, e vão estar conosco aqui. E eu perguntei para ele assim, como que é a intensidade da vida de fé dos irmãos aí de Moçambique? Ele falou assim, para nós aqui, viver Cristo é todos os dias, não se resume a um culto. E o culto para nós não tem um tempo determinado. Eu falei assim, como assim não tem um tempo determinado? Não, a gente começa o culto 10 horas da manhã, e muitas vezes a gente termina 5 horas da tarde. Às vezes é noite já, e as pessoas estão lá ainda, porque a intensidade do desejo de estar na presença de Deus é tão grande, irmãos, que nada mais importa para eles. Enoque nos ensina que a comunhão deve crescer. Durante 300 anos, Enoque caminhou com Deus, em meio a uma geração que caminhava para a morte. As características da caminhada de Enoque: continuidade. Características de um maratonista da fé: continuidade, não desiste. Não desiste, porque ele sabe que o Espírito Santo sempre está liberando água para saciar a sede, e ele está dando ali força. Características de um maratonista da fé, semelhante a Enoque: progressão. Ele não se contenta com o que já ganhou, ele sempre quer mais de Deus. Irmãos, esses dias atrás eu assisti um podcast do Jesuscope, e eu mandei para Bia. Você assistiu, Bia? Que coisa linda, né? Uma irmã de uma ordem luterana, eu acho que é luterano pentecostal, que lá só pode ser luterano renovado, né? E aquela irmã falando sobre o desejo por Jesus, e eles têm uma casa de retiro em Curitiba, e eu até fiquei pensando, pastor, em mandar a moçada lá, que eles têm um retiro para jovens lá em Curitiba, de comunhão intensa com o Senhor. E ouvindo aquela mulher falando sobre as jornadas de oração, as jornadas de comunhão com Deus, e ela dizendo: nada mais importa para aquele que conhece o amor de Deus, senão se entregar a Ele e vivê-lo de forma intensa e progressiva. Então nós precisamos entender que o nosso relacionamento ele tem que se aprofundar à medida do tempo. O Senhor revelou a Ezequiel que chegaria um tempo em que o relacionamento do seu povo com ele seria um relacionamento de águas profundas. Um relacionamento onde o templo seria apenas um exemplo da comunhão do seu povo com ele mesmo. Tanto é que na visão de Ezequiel, o Senhor mostra um novo templo para ele, com medidas totalmente diferentes daquelas que foi o templo de Salomão, e com medidas diferentes do templo que foi construído por Zorobabel, e posteriormente do templo que foi construído por Herodes. As medidas do templo mostradas por Deus para Ezequiel na visão, elas revelam para nós uma intensidade, uma profundidade de relacionamento com Deus, porque é progressivo. Ele, na visão, ele anda, águas estão aonde? Nos tornozelos, nos artelhos. Ele anda mais um pouquinho, as águas nos joelhos. Ele anda mais um pouquinho, as águas nos lombos. E ele anda mais um pouco, e são águas profundas que não dão pé. E o Senhor fala para Ezequiel: é dessa forma que eu desejo me relacionar com o meu povo, em um relacionamento de profundidade. Na maratona da fé, continuidade, progressão e testemunho. O nosso testemunho, o testemunho de Enoque, traz para nós um desafio de nós continuarmos firmes em meio às corrupções do nosso tempo. Por isso que Enoque é esse testemunho para nós, e nós podemos ser um testemunho para as outras pessoas. Na maratona da fé,
Enoque nos ensina que nós provamos por transformação até chegarmos à semelhança do Senhor e agradarmos a Ele intensamente e sermos levados para Ele. Transformação. Deus levou Enoque para si, sem que ele provasse a morte. E eu vou dizer uma coisa para você: crente não morre, irmão. Crente só troca de corpo. Hoje nós temos um corpo físico, mas daqui um pouquinho nós vamos receber um corpo glorificado para vivermos eternamente com o Senhor. Então é isso que a Bíblia nos fala, que quando nós temos uma comunhão extraordinária com o Senhor, a nossa vida vai sendo transformada de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, até nós chegarmos à semelhança de Cristo, para crescermos. Segundo, Primeira lição é que Enoque nos ensina a termos uma vida extraordinária de comunhão com o Senhor. Segundo, ele nos ensina que a fé, ela desperta outros para entrar na caminhada da fé, na maratona da fé. Veja, Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém, 300 anos. Uma jornada de fé. A fé foi despertada em Enoque. A fé, ela pode ser despertada em você e em mim. Por isso que nós temos que olhar para aqueles que já caminharam mais tempos do que nós e não desistiram, mesmo diante das pressões do mundo. Algo aconteceu após o nascimento de seu filho, e o nome Matusalém significa: quando ele morrer, virá. É isso que significa Matusalém. Matusalém já é, pastor Francisco e presbítero Rubilar, o anúncio daquele que vem para morrer e deixar para nós a vida eterna. Matusalém é aquele que vive 969 anos para mostrar que aquele que vem depois dele, ele morre para que nós não mais venhamos a provar a morte. E Enoque dá esse nome para o seu filho, anunciando profeticamente aquilo que estaria por vir. Bonhoeffer diz que na paternidade de Deus pode ter despertado Enoque a um senso de responsabilidade que levou ele a buscar a Deus com mais intensidade. A vida comum de Enoque foi transformada pela consciência da eternidade. Ele andou com Deus eterno. Ele pré-anunciou a vinda daquele que venceria a morte. Por isso que ele mesmo não prova essa morte. Ele percebeu que a vida é breve e que viver para Deus é a única forma de viver plenamente. Não tem outra forma de viver, irmãos. Você pode conquistar tudo nessa terra e ainda assim ser o mais miserável de todos os homens. Jesus Cristo contou uma parábola acerca de um homem que tinha uma vinha. E a vinha dele produziu de forma superabundante, mais do que ele esperava. E ele derrubou os celeiros e construiu celeiros maiores. E depois que ele construiu aqueles celeiros maiores, ele sentou na varanda de sua casa, olhou para aqueles celeiros e disse para si mesmo: come, bebe e folga, porque tem para muitos anos. E naquele mesmo momento, o Senhor vem para ele e diz: louco, nessa noite vão pedir a sua alma, e o que você tem para dar em troca de sua alma? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Enoque nos ensina que nenhum ganho nesta terra compensa perder uma vida na eternidade com o Senhor. Muitos têm momentos que são difíceis, no casamento, na vida como pais, crises financeiras, perdas, e nós passamos por isso. Mas cada transição pode se tornar um catalisador de um avivamento pessoal para as nossas vidas, se nós respondermos com a mesma fé que Enoque respondeu, olhando para as dificuldades da vida. Nós vemos aqui 3 elogios de um homem que caminhou com fé na presença de Deus. Primeiro, 65 anos
três estágios da jornada. 65 anos, vida comum. Depois nasce Matusalém, e ali é um ponto de virada na sua jornada. E ele começa a andar com Deus de forma mais intensa. E aí os 300 anos seguintes, caminha de forma íntima e progressiva com Deus. A fé começa quando cessamos de andar sozinho e passamos a andar ao lado de Deus, com Cristo habitando em nossos corações, na direção do Espírito Santo. Na maratona da fé, a maratona da fé começa quando deixamos de correr em nossos próprios caminhos e decidimos acompanhar o ritmo divino no caminho de Cristo. Então nós precisamos correr com fé. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, o texto que a irmã Cris leu aqui, Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, antes de dizer esse texto, ele diz o quê? Eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, e corro com foco no alvo. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz para nós que nós devemos ficar com os olhos fixados, firmados, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos, à semelhança de Enoque, desenvolver a nossa fé dia a dia. E como que nós desenvolvemos a nossa fé? Correndo na maratona da fé, andando com Deus de forma íntima e extraordinária. A história de Jonathan Edwards, um homem avivalista do século 17, século 18, nos Estados Unidos, nos diz que sua esposa, ela tinha intensas jornadas de oração. E em uma dessas jornadas de oração, depois dele ter feito as atividades da igreja, ele volta para sua casa, e quando ele abre a porta, ele entra em sua casa e ele sente uma atmosfera diferente. E quando ele vai em seu quarto e ele abre o seu quarto, os seus olhos são ofuscados, porque uma grande luz resplandece dentro do quarto de sua esposa, e sua esposa está ali em um momento de oração e comunhão íntima com o Senhor, a ponto do Senhor retirá-la do chão. Ela ajoelhada, ela estava suspensa do chão, de tamanha era a intimidade daquela mulher com Deus. E eu sei que o que conduz um homem, muitas vezes, a uma vida de fé íntima com Deus, é a esposa no secreto, rogando por ele e orando: Senhor, faz do meu esposo um homem de fé. E eu tenho certeza que a esposa de Jonathan Edwards, ela intercedia por ele constantemente, pedindo: Senhor, usa o meu esposo como pastor nessa congregação. Senhor, faz do meu marido um homem de fé. Ao ponto de pastor Jonathan Edwards pregar o seu mais famoso sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado, e ele pregar lendo, irmãos, lendo, porque ele era um batistão assim, ele era avivalista, mas ele lia o seu sermão, e a história nos diz que aqueles que ouviam o sermão de Jonathan Edwards, eles se agarravam nos pilares do templo, pastor Francisco, porque eles viam o chão se abrir, e as chamas do inferno, porque nós fomos resgatados por Cristo, e se nós não andarmos em intensidade de comunhão com Cristo, de fé em fé, nós podemos ser surpreendidos pelas chamas da condenação eterna. Por fim, para nós encerrarmos, a terceira lição na maratona de Enoque, é que nessa maratona, ela só termina na eternidade. A maratona do crente, ela não termina aqui nessa terra, ela só termina na eternidade. E Enoque nos ensina isso. Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 5. Vamos ler Hebreus 11, versículo 5, que é o texto que nós já lemos numa das primeiras mensagens, versículo 5 diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus.
Irmãos, a pergunta que nós fazemos hoje é: como que nós agradamos a Deus? Como que nós podemos agradar ao Senhor? Nós agradamos a Deus imitando o nosso irmão mais velho, imitando a Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele faz uma recomendação aos crentes de Corinto: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O alvo da imitação não era Paulo, o alvo da imitação era Cristo. Por isso que eu posso dizer aos irmãos: vamos imitar a Cristo. E como diz o versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nosso modelo sempre será Cristo. Nós podemos admirar homens e mulheres de Deus, mas nunca tê-los como modelo, porque modelo é um só, o nosso modelo é Jesus Cristo. E em Judas, o versículo de número 14 e 15, eu quero ler com os irmãos também, que diz o seguinte, Judas, versículo 14 e 15, falando sobre Enoque: quanto a este, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias e que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios e pecadores proferiram contra eles. E aqui Judas está fazendo menção a Enoque, que foi um homem que promoveu justiça por meio da vida que viveu. E nós temos que entender que, irmãos, nós como crentes, nós promovemos justiça não brigando, não discutindo. Nós promovemos justiça não achando que somos donos da verdade. Nós promovemos justiça quando nós caminhamos em verdade, quando nós vivemos a verdade da palavra, porque é a verdade da palavra que pode nos justificar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos justificados pela fé. E isso não vem de nós, é Deus, é o Senhor, é caminhando com Ele, é o Senhor quem nos justifica. Ele foi profeta numa geração ímpia, ele pregou o juízo vindouro de Deus. Enoque, embora vivesse entre os piores dos homens, foi um dos melhores homens, ou o melhor homem que viveu em sua época. Ele não permitiu que a maldade e os prazeres e as infecções do mundo tirassem a sua fé no Senhor e a sua piedade. Mesmo em tempos de corrupção moral e espiritual, Enoque permaneceu fiel, sendo uma luz em meio à escuridão. O auge da corrida de Enoque é glorioso, porque pela fé Enoque foi transladado e não provou a morte. A palavra aqui significa transferido de um lugar para o outro. Ele saiu dessa vida humana e ele foi para a vida eterna. Ele foi literalmente transportado da terra para o céu, uma antecipação daquilo que vai acontecer com a igreja no último dia, o arrebatamento. E eu tenho certeza, irmão, que no dia que a última trombeta tocar, eu vou subir para o céu feliz. Alguém vai ficar feliz? Levanta a mão. Se você vai ficar feliz, eu lamento, irmão, eu vou subir feliz para o céu. Então, irmão, fica feliz quem não conhece a Jesus. Eu brinquei com vocês agora, peguei vocês agora, né? Irmão, quando Jesus tocar a última trombeta, tenha certeza, nós vamos subir felizes para o céu, porque o Senhor há de vir buscar a igreja gloriosa, transformada pelo poder da fé em Cristo Jesus. A comunhão contínua com Deus é um prelúdio da nossa comunhão eterna. A comunhão que nós temos aqui nessa terra, ela apenas prefigura aquilo que nós vamos ter eternamente no céu. Enoque não apenas terminou bem, começou bem, mas ele terminou e concluiu a sua jornada, e Deus o levou para si, fazendo com que ele cruzasse a linha de chegada antes mesmo do fim da sua vida terrena. A corrida da fé
não é sobre desempenho, irmãos. Não é sobre performance, mas é sobre relacionamento. Não é como eu performo aqui, porque nós vivemos na época da performance, não é verdade? Porque o performar é a frase que a gente ouve por aí. Não. Na corrida da fé, é o relacionamento que temos com o Senhor. Deus não procura apenas trabalhadores, mas Ele procura companheiros de jornada. No curso Conhecendo a Deus, Fazendo Sua Vontade, o pastor Blackby, ele nos ensina: não queira trabalhar para Deus, descubra onde Ele está agindo e una-se a Ele. A maior doença da igreja contemporânea não é a falta de atividade. Irmãos, nós somos uma igreja superativa, mas é a falta de intimidade com Deus. Se fosse pelas atividades, intensas atividades que a igreja tem, meu irmão, tudo seria o céu na nossa vida. Mas às vezes a gente substitui a intimidade pela atividade, e intimidade não pode ser substituída por atividades. A sua intimidade, a minha intimidade com Deus, ela é prioridade. Como nós podemos correr como Enoque? Primeiro, começando o nosso dia com o Senhor. Primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente levanta: no Senhor. Segundo, mergulhar no conhecimento de Deus por meio das Escrituras. Transforme a sua vida a partir do conhecimento das Escrituras. Por fim, terceiro, cultive uma vida de oração contínua. Transforme o dia em uma conversa ininterrupta com o Pai. Não guarde apenas aqueles momentos que você entra no quarto para orar. Não, mas faça do teu dia uma oração constante com o Senhor. A maratona da fé não é sobre quem chega primeiro, mas sobre quem permanece correndo ao lado do Senhor até o fim. Enoque nos inspira a correr a maratona da fé em comunhão íntima com Deus, mesmo em tempos de decadência moral, de destruição da família. Que a nossa vida siga como a vida de Enoque, e que o Senhor fale sobre nós: andou ele com Deus, e Deus o tomou para si. Quando o mundo estiver cansado de correr sem direção, que olhem para nós e nos vejam como corredores de comunhão com Deus, maratonistas da fé, que não desistem diante das adversidades do mundo, mas que continuam correndo uma corrida de comunhão extraordinária com Deus, que continuam correndo uma corrida de fé verdadeira com o Senhor, e continuam correndo uma corrida até a eternidade. Que o Senhor nos ajude a termos uma comunhão como Enoque teve a sua comunhão. Vamos ficar em pé. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Catarina de Norwich, no seu livro Amor Imensurável, ela faz uma oração que se tornou uma canção. Nessa canção, nessa oração dela, ela fala: Senhor, fere o meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por Ti. E ensina-me, Senhor, a clamar até que o Senhor venha. E eu gostaria que nós cantássemos essa canção e nós pedíssemos a semelhança dessa jovem serva do Senhor na Inglaterra, lá no século 17, que pedia: Senhor, fere o meu coração com uma ferida de fome por Ti. E que nós sejamos inspirados por Enoque,
a andarmos com o Senhor.